Eram 13 tripulantes, todos os holandeses. Morreram 2. Os sobreviventes falam em dificuldades na aterragem devido ao mau tempo. O vento era forte. Terá sido uma rajada que desequilibrou o avião, fazendo com que a asa batesse no chão. Nós fomos ouvir as explicações da tripulação. Comandante von Staveren e o copiloto Clement Koft, os homens mais procurados esta tarde em Faro. Do hospital vieram para um hotel da cidade com ferimentos ligeiros, forte escolta médica e policial, mas traziam sobretudo ordens para não falar do acidente que sofreu o avião que pilotavam. Portuguese television, would you like to say something about the accident? No. What's happened? Nothing. No. It's a natural Foi causa natural ou erro humano? Nada. Eu não sei. Não, nada. Não quer adiantar mais alguma coisa? Nada. Dizer alguma coisa à sua família? Não, nada. Anything? Your family? Nada, nenhuma explicação sobre as causas do acidente para a reportagem da RTP. Mas em privado, o comandante von Staveren terá confidenciado ao diretor clínico do Hospital de Faro que foi uma forte rajada de vento a causa principal do descontrole do avião no momento da aterragem. A polícia judiciária recolheu-se com a tripulação, mas também não conseguiu nada. Comandante e copiloto só falam na presença de representantes da companhia. Dar-nos um bocadinho de privacidade. A restante tripulação, hospedeiras e comissários de bordo, em estado de choque, também evitaram as câmaras de televisão. Ninguém tem ordens para falar sobre o acidente. Todos recusaram até falar do seu estado de saúde. Recorde-se que dos 13 membros da tripulação, 2 morreram, os restantes têm apenas ferimentos ligeiros. No hotel receberam ainda roupas, cobertores e comida, tudo sob o olhar atento das autoridades portuguesas. O que é certo é que quando o acidente ocorreu estava no ar um aviso de situação perigosa na região de informação de voo, que abrange também a região algarvia. A situação meteorológica é caracterizada por uma depressão muito ativa, com cumulonimbos, são nuvens de forte desenvolvimento vertical, que se podem, aliás, ver nesta imagem que foi muito próxima da hora da ocorrência do acidente. Esta faixa nebulosa é constituída por aglomerados dessas nuvens de forte desenvolvimento vertical. Havia trovadas, trovadas essas que são acompanhadas por correntes descendentes dessas mesmas nuvens, que poderá ter eventualmente provocado uma forte componente descendente, com rajadas também à superfície. O vento estava praticamente de sueste, com 22 nós, vento médio, cerca de 40 km por hora, com rajadas da ordem dos 60 km por hora. Um piloto, quando vai aterrar numa situação de instabilidade como esta, deve deixar passar os cumulonimbus, porque essas nuvens têm associadas, como disse, às vezes correntes descendentes que podem provocar o esmagamento do avião contra a pista. E são nuvens que passam normalmente depressa, bastava dar umas voltas, provavelmente poderia aterrar depois em segurança. E novamente do aeroporto de Faro temos o Paulo Lavadinho. Paulo, que outras explicações são dadas para este acidente? Se é que há outras explicações? Quem levantar ou pousar nesta altura no aeroporto de Faro terá a oportunidade de ver através da vigia do aparelho em que viaja a carcaça do DC-10 da companhia holandesa que se despenhou aqui esta manhã. É o movimento de aviões que lá fora se sucede desde que a pista foi considerada operacional desde as 19 horas. E eram 19h51 quando o primeiro aparelho aterrou aqui no aeroporto de Faro, depois do acidente desta manhã. Isto enquanto aqui no interior das instalações do aeroporto continua reunida a comissão de inquérito, nomeada para tentar apurar as causas deste acidente. Ela é constituída por 4 elementos da Direção-Geral da Aeronáutica Civil portuguesa e também por 2 elementos holandeses das autoridades aeronáuticas daquele país. Eles têm estado aqui reunidos, nós não tivemos acesso à reunião, como é natural, nem mesmo sequer para poder recolher qualquer tipo de imagem.
Contudo, foi possível saber que as caixas negras do aparelho serão analisadas em breve em 2 laboratórios especializados, um em Inglaterra e outro nos Estados Unidos. E não serão aqui em Portugal feitas essas análises porque as caixas estão bastante danificadas. Caso contrário, haveria alguma possibilidade, segundo conseguimos saber, de fazer essa leitura das gravações das caixas negras do aparelho aqui no nosso país. Entretanto, os últimos números dizem que são pelo menos 54 mortos que resultaram deste acidente. No entanto, para confirmar este e outros números, para além de nos poder serem divulgados outros elementos sobre este acidente, o jornalista Paulo Bastos tem junto a si, num outro posto de reportagem aqui em direto no aeroporto, precisamente o diretor Carlos Ceruca Salgado. Estamos num dos extremos do aeroporto de Faro, mesmo junto ao controle de tráfego aéreo. Ponto de comando fica aqui mesmo por cima de nós. E curiosamente acaba de chegar, não estranhem todo este movimento, todo este ruído à nossa volta, acaba de chegar aqui ao aeroporto de Faro mais um avião com proveniência da Holanda. É aquele da Transavia, aquele que tem um leme verde. Curiosamente, mesmo por detrás está o avião que chegou 5 minutos antes do avião acidentado. Outro avião da Air Martin, da Holanda. Do acidente, já toda a história foi contada. De resto, temos a prova neste momento. A tónica tem sido toda ela colocada na eficiência dos serviços de emergência aqui no aeroporto de Faro. Tenho aqui comigo o diretor do aeroporto de Faro. Boa noite. Foi um bico de obra, ainda não faz um mês que está de serviço aqui no aeroporto de Faro. Efetivamente, há cerca de dia 20 de novembro, tomei posse do lugar de diretor do aeroporto de Faro. Continua a colocar toda a tónica na eficiência dos seus serviços? Continua a tocar porque foram de uma eficiência fantástica. Os serviços do aeroporto responderam de uma maneira extraordinária e queria-lhes dar os parabéns aos bombeiros deste aeroporto, não só a eles, mas também a todas as corporações do Algarve que ocorreram ao sinistro que ocorreu aqui no aeroporto de Faro de uma velocidade fantástica. Inclusivamente a equipa de Faro, ao fim de 10 minutos do acidente ter ocorrido, já estava no local a recolher feridos. Nós temos conversas com testemunhas oculares aqui no aeroporto que referem que as coisas não foi bem assim, que por volta das 9 horas não haveria ainda nenhuma ambulância aqui no aeroporto. Não é verdade, isso não é verdade. O acidente ocorreu eram 8 horas e 33 minutos. Os serviços dos bombeiros são serviços privativos da ANA, que explora os aeroportos de Portugal, ocorreram imediatamente aos sinistros, recolhendo os passageiros que estavam feridos e em condições de serem transportados. Qual é a sua versão do acidente neste momento? Neste momento não queria avançar qualquer versão sobre o acidente. Existe uma comissão de inquérito nomeada pelo Ministério das Obras Públicas e das Comunicações, que foi montada e que está neste momento a operar no aeroporto de Faro e está a averiguar as caixas negras. Já apurou várias pistas, ao que sabemos. Averiguou várias pistas, com certeza que eles averiguaram, mas neste momento não querem avançar e remetem qualquer informação sobre o acidente para o Gabinete de Informação do Ministério dos Qual é a causa mais provável neste momento? A causa mais provável são várias. Havia muito mau tempo no aeroporto de Faro, havia rajadas com vento cruzado de 20 graus em relação à pista, havia rajadas de 40 a 50 km horários dos ventos. Possivelmente essas são as grandes... E havia um grande temporal no aeroporto de Faro. Mas essas são umas causas próximas, é capaz de haver outras. Põe de lado quaisquer responsabilidades do aeroporto de Faro? Da parte do aeroporto de Faro e da parte da ANAEP, que é a empresa exploradora dos aeroportos, neste momento eu ponho de parte qualquer responsabilidade destas entidades. Paulo Bastos. Não podia ter sido evitado se o aeroporto de Faro tivesse um sistema de navegação via rádio, um ILS? Negativo. O aeroporto de Faro, como sabe, tem 27 anos de idade, já tiveram condições de muito mau tempo no aeroporto de Faro e os aviões sempre aterraram aqui. Os acidentes sucedem-se, é como nas estradas, umas vezes os carros são bons e também a eles há acidentes. Aqui aconteceu hoje, para azar de Portugal e para azar do aeroporto de Faro. E para azar do Algarve? E para azar, inclusivamente, do Algarve. Mas, repito, as condições oferecidas pelo aeroporto de Faro são perfeitas, todas as condições de radioajudas a operar no aeroporto de Faro são impecáveis, e não há razão nenhuma por parte das autoridades aeroportuárias para que o acidente se tivesse dado. Nós oferecemos as condições todas e elas estão a trabalhar a 100%. Os pilotos da companhia acidentada continuam a merecer-lhe toda a confiança, depois de ser já o segundo acidente este ano com esta companhia, a Air Martin? Com certeza. A Martin Air é uma empresa que já opera há alguns anos no Algarve,
mantendo toda a credibilidade como empresa e como pilotos e como aviões que operam aqui. Certo? É tudo por agora. Foi o Paulo Bastos. Bom, e nós vamos ficar por aqui, isto enquanto os aviões continuam a levantar e a aterrar aqui no aeroporto de Faro, como suponho será possível vermos neste momento através das imagens. São aviões constantemente a levantar e a aterrar. É natural, o aeroporto esteve encerrado durante várias horas, desde as 8h30 desta manhã, quando se verificou o acidente com o DC-10 da companhia holandesa. Foi o Paulo Lavadinho e o Paulo Bastos, em direto do aeroporto de Faro.